Filhos da Quarentena, Antologia Literária. Crônica de um mal-entendido nos tempos do coronavírus. O amor à morte. Outro dia, fui a uma pequena farmácia aqui do bairro, que na época tinha 4 atendentes. 2 claramente eram os empregados. Estavam de máscara, usando-a corretamente. Os outros 2 deveriam ser os proprietários. Pareciam ser casados, pois tinham uma conversa muito próxima, com certa intimidade. Percebi que as alianças eram do mesmo tipo. Notei também que os 2 não usavam as máscaras. Eu, o quinto cidadão, estava devidamente protegido. Enquanto efetivava a minha compra, uma senhora entrou, solicitou um remédio e reclamou do preço. Pela aparência, tinha algo próximo dos 70 anos. Estava sem máscara. O quadro dessas 6 pessoas em um mesmo espaço era revelador, meio a meio. Parece que essa é, mais ou menos, a cara do Brasil de hoje. Um país dividido, mesmo em casos em que a palavra final deveria ser da ciência. Óbvio, mas por aqui nem tanto. Essa polarização deve ser o grande problema do momento do país, ou talvez essa divisão se arraste ao longo de toda a nossa formação histórica. Quem vai saber ao certo? É difícil dizer o tamanho dessa população que despreza a crise sanitária na atual conjuntura. Mas nesse contexto, identifiquei 3 grupos que flertam com a morte, embora não seja na mesma perspectiva. O primeiro tipo acha que tudo é uma conspiração política contra o seu líder de estimação. Uma ação global para perseguir o único homem honesto do Brasil, talvez do mundo. Esse grupo tem certeza de que ele é incorruptível, apesar de fatos objetivos não confirmarem isso. Outras ideias arrojadas desse grupo é que a vacina faz mal para a saúde, ou que a Terra pode não ter um formato arredondado, ou ainda que descobriram algo que no mundo prático, objetivo, real, ninguém nunca viu uma mamadeira com um órgão genital na ponta. Nessa linha de raciocínio, não acreditam na pandemia. Tudo é uma grande invenção, chegando ao ponto de divulgar a ideia de que estão enterrando caixões vazios para justificar o pânico. Para esse grupo, até que existe uma saída, que pode desconstruir tudo isso, talvez com muita dor, ou não, que é o estudo, a busca do conhecimento a partir de bases reais. Portanto, existe a esperança de que essa parcela da população algum dia vislumbre o iluminismo, saia da caverna, tenha coragem para enfrentar a Matrix. Elas não são pessoas más, só estão perdidas em um mundo dominado pelo grande irmão, assombradas pelas mentiras das redes sociais. Portanto, temos aqui um caso de ignorância no sentido do saber, por isso a possibilidade de mudança. O segundo grupo é mais complicado, porque os seus membros acham que fazem parte de um tipo imune, os selecionados, os escolhidos, mais ou menos como os eleitos para chegar a algum tipo de paraíso. Até acreditam que exista um vírus mortal por aí, mas que nunca serão contaminados, só abençoados por alguma divindade. Porém, se eles ou elas vierem a contrair o Covid-19, no máximo terão uma gripezinha. No mais, o resto é histeria. Desse grupo, é muito mais complexa a possibilidade de alguém mudar de opinião. Isso porque é uma convicção ideológica. E esse tipo de conhecimento não se muda de forma tão simples ou rápida. Esse tipo de comportamento flerta com o fundamentalismo religioso, com o radicalismo que provoca violência, e invariavelmente a morte pode até ser um benefício, se for um desígnio de um plano sobrenatural, e isso vislumbrar algum tipo de recompensa após a morte. O terceiro grupo é mais politizado. A morte faz parte de uma estratégia política, criando um tipo de comportamento que Erich Fromm definiu como síndrome da destruição. Uma autoridade irracional que contagia seres humanos na mesma sintonia. São pessoas com necrofilia, sádicas, masoquistas, ou tudo isso junto. No pensamento de Fromm, são indivíduos doentes. São indiferentes à dor dos outros. Apostam na morte. Se alguém tiver que morrer, qual o problema? E daí? Se poderia ter matado uns 30 mil, por que matou apenas uma centena? E daí?
A tortura faz parte do seu cardápio. E daí? No sentido mais jurídico do termo, são criminosos travestidos de líderes políticos. Constantemente associam a sua imagem ao Estado, à família e à religião. Sempre existe um inimigo para se combater. Na Alemanha, entre as décadas de 1920 e 1940, Hitler fez isso. Dos três grupos, é o mais perigoso, sem dúvida nenhuma, porque, de certa maneira, junta a ignorância do primeiro com o aspecto sobrenatural do segundo, adicionando a ele elementos políticos autoritários. Esse grupo despreza a democracia, a arte e a ciência, rejeita o humanismo no sentido mais radical que esse conceito possa ter, qual seja a vida acima de qualquer coisa. É fácil dizer o quanto dessa gente no total da população do país. Sem dúvida são milhões. Mas eles sempre estiveram por aí, apenas se revelaram. Mesmo não sendo um grupo homogêneo e apresentando as diferenças narradas acima, em um ponto eles são nocivos na mesma intensidade, pois favorecem a propagação do vírus, da doença e da morte. Esses milhões vieram para ficar, embora alguns ainda possam mudar a rota. Afinal, são humanos e a realidade é poderosa. De fato, para o primeiro grupo, temos um caso de ignorância, no sentido da insuficiência do saber. Por isso existe a possibilidade de mudança, desde que haja um movimento no sentido da objetividade, do concreto, apostando na valorização da ciência. Já o segundo grupo deve permanecer do jeito que se encontra, porque é uma ideia avassaladora, com forte ingrediente metafísico e que dá um sentido à vida dessas pessoas. Por fim, o terceiro grupo também pode buscar outros rumos, porque ele é pragmático, como já foi em outros momentos históricos. No entanto, esse grupo sabe que tem um projeto político a ser construído, e a morte é só um detalhe para alcançar os seus objetivos, que é o poder e, se possível, caminhando para um regime autoritário, eliminando toda a diversidade possível, inclusive fisicamente, em tempo. Após os comentários de vários amigos, muitos me perguntaram, e os outros cidadãos que estão fora desses três grupos? Eu disse que todos os outros apostam na vida, embora também seja um grupo diversificado. É a grande maioria do povo brasileiro. Aproveitando outro conceito de Erich Fromm, eles têm a síndrome do crescimento. É a biofilia. Compactuam com a vida e a alteridade. É a orientação da sua moral. 5/5/2020, texto de Juscelino Polonial. Bom dia.